Boa noite, amigos, amigas, irmãos, irmãs. Que Deus nos abençoe a todos. Aguardamos alguém para nos dizer de imagem e sonoridade. Por favor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine, que nos dê uma boa noite a todos nós, os aprendizes da doutrina espírita. Vamos lembrar Jesus, em seu Sermão da Montanha, convocando os 500 da Galileia, que depois vieram trazer toda a complementação do ensino dado por Jesus. E entre eles, Leon Denisard, Hippolyte Leon Denisard Rivail. Agradeçamos, então, a luz semeada em nosso destino, em nossa consciência. Luz essa que às vezes nos incomoda, porque bate de frente com a nossa imperfeição. Como que resvala contundentemente com a nossa ignorância. Agradeçamos, porque a luz, por mais que se nos doa na consciência, é o caminho que precisamos aprender a trilhar, desejando eliminar de nós essa ignorância, essa imperfeição e avançarmos no caminho da evolução. Agradeçamos ao Cristo, a luz primeira. Agradeçamos a Deus, a origem primária de todas as luzes, a suprema inteligência do universo. Agradeçamos
aos nossos protetores, aos nossos tutores. Agradecemos Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delane, Ernesto Bozano. Aqui no Brasil, José Herculano Pires. Agradeçamos, porque a oportunidade dessa reencarnação é extremamente valiosa para todos nós, que adotamos o aprendizado da doutrina espírita como meta de evolução, como meta de clareamento da nossa consciência, da nossa mente. Agradecemos a Jesus, agradecemos ao Pai, a direção do Núcleo de Estudos Espíritas Caibara e Chútil. Assim, elevamos ao alto a nossa oração inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. E seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, Pai. Perdoa as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todos sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por aberto o nosso aprendizado dessa noite. Que assim seja. Boa noite, Edna. Hoje, nós vamos falar sobre o tema não existe hereditariedade psicológica. Ao longo da nossa vida, sempre ouvimos essas coisas, né? Que determinado filho, no modo de pensar, no modo de raciocinar, lembra o pai, lembra a mãe. Só que, se nós formos estudar um pouquinho, nós vamos perceber que não é bem assim. Geralmente, quando a gente entende que há uma herança de pai para filho no campo psicológico, de verdade, se nos falta o conhecimento espiritual. Por que determinado filho, por que determinada filha, espiritualmente está mais próximo, né? Espiritualmente está mais próximo do pai ou da mãe, né? Então, o nosso amigo Manuel Filomeno de Miranda foi buscar as leis de Mendel para que pudéssemos entender, né? E essas leis, que foram estudadas largamente, vieram contribuir de modo eficaz, bastante eficiente, para o equacionamento de muitos enigmas nos diversos capítulos da hereditariedade, né? Johann Mendel, botânico austríaco, nascido em 1822 e falecido em 1884, vivendo num mosteiro, realizou de 1856 a 1866, em 10 anos, experiências sobre hereditariedade nos vegetais, que fizeram dele o fundador da genética, né? Então, é uma autoridade
E aqui, nesse nosso estudo, está servindo de paralelo para que a gente possa comparar, né? É claro que a hereditariedade entre os vegetais não se compara à hereditariedade em seres humanos, né? Porque entra aspectos que os vegetais não possuem, né? Então, o que nós temos para entender essas coisas, né? Porque há muito tempo mesmo, nós estamos ainda nadando de braçadas para alcançarmos as praias da luz, do conhecimento, né? Para nos posicionarmos quanto à direção do nosso caminho, quanto à rapidez desse caminho, né? Boa noite, Mauro. Então, no entanto, seguindo o nosso raciocínio aqui, se complementa os conceitos do transformismo e do evolucionismo, não interpretam quesitos da realidade da vida biológica. Ainda, como é que se diz? A interpretação ainda carece de maiores estudos, né? Então, o que a gente vê aqui? É inegável os caracteres que são transmissíveis e que os filhos, os descendentes em geral, sinais de identificação. Nem está chovendo. Nem está chovendo. Misericórdia. Então, é inegável que uma série de caracteres de ordem física nós herdamos. É normal isso, né? No campo das parecenças físicas, no campo da morfologia, as posturas e outros sinais de identificação. Mas isso tudo é de característica física, sabe? Então, um filho pode caminhar sem ter copiado naturalmente com os mesmos passos do pai, né? Mas isso não quer dizer que ele herdou do pai esse modo de andar, porque é meio complicado nós raciocinarmos nesse sentido de que tudo é herança. E nós? O que nós fizemos ao longo da nossa vida para adquirir alguma coisa? Então, não é o fato de chegarmos aqui num corpo infantil que nos tira a maturidade, as experiências, o conhecimento de espírito imortal. O que acontece é que nós somos, vamos dizer assim, impedidos por não estar ainda maduro os nossos órgãos de manifestação, sabe? Quais? O cérebro, a audição, a visão, né? A fala. Então, uma criança, quando parece que ela está imitando o pai ou a mãe, na verdade, no mundo espiritual, ela já viu esse tipo de coisa. Nós sabemos no estudo espírita, por exemplo, que um espírito, ele vai reencarnar. Ele ama o seu avô. Ele ama o seu bisavô. Esse amor traduz no seu corpo sinais de identidade com esse avô, com esse bisavô. Porque ele gosta, ele pode inclusive ir buscar isso, sabe? Enquanto condição física, genética.
como nós estamos vendo aqui. Mas o mesmo não ocorre nas áreas psíquica, psicológica e emocional. Até em termos de idade fisiológica, um filho quando chega aqui, na média, né? O pai já está entre 18 e 20 anos, na média. O que quer dizer que até que ele comece a se manifestar, a caminhar e a falar, já se passaram mais algum tempo. Então, como ele, com o cérebro em desenvolvimento, como ele, com a fala em desenvolvimento, vai imitar esse pai? Não tem como, né? Por isso que o Filomeno nos diz aqui que o mesmo não ocorre na área psíquica. Porque as experiências espirituais de cada um podem ser de muita diversidade, muita. Porque um filho pode ter vivido no outro planeta, né, com características mais ou menos iguais ao planeta Terra, e vir para cá, nascer aqui no Brasil, por exemplo. Né? Boa noite, Benedita. E ele trouxe de outro planeta a sua estrutura psicológica, a sua estrutura emocional. E esse pai pode estar repetindo já 2, 3, 5, 8, 10 encarnações aqui no Brasil, aqui no planeta Terra. Então, não há realmente como aferir, medir, comparar condições psicológicas entre pais e filhos e acreditar que isso é herança. Não tem como, né? Então, vejamos bem aqui. Pais geniais e antepassados doutos não geram necessariamente filhos sábios, tanto quanto artistas e guerreiros não procriam símiles, não procriam iguais. Nós sabemos disso, né? Nós já estudamos isso em várias vezes ao longo da nossa vida, mas preferimos aceitar, nossa, o Joãozinho lembra muito o pai dele. Sabe? A Ritinha, nossa, como ela lembra a mãe, no jeito de andar, no jeito de falar. Aí é mesmo. Mas e no jeito de raciocinar? No jeito de pensar? Como é que nós vamos conferir como é que um pai pensa, como é que uma mãe pensa? Apenas quando eles falam alguma coisa, será que essa fala demonstra um pensamento completo? Então, são como é que eu digo para vocês, assim, itens que nós devemos levar em consideração para podermos avaliar essa semelhança hereditária, né? Boa noite, Olinda. É por isso, e nós sabemos disso, né? Que, por exemplo, a convivência, a educação, os hábitos, a disciplina, modelam as personalidades dos descendentes, plasmando neles, às vezes pela violência emocional, características que parecem herdadas, sem que o ser traga na paisagem íntima essas habilidades ou determinações.
quando a gente olhar para um filho, nós temos que olhar pelo viés da alma. Nós temos que entender esse filho enquanto espírito. Ah, mas Ademar, ele reencarnou, ele está chegando agora e ele está vestido na lei do esquecimento. Mas esse esquecimento não é pleno, não é total. Não é como fechar alguém numa caverna escura, não. Tanto que, de onde tiramos as inspirações, as intuições? De como demonstramos até essas afinidades que a gente está discutindo aqui, senão por vivências anteriores, né? Hoje, mais do que nunca, nós sabemos, eu já até dei um exemplo aqui de antigo compositor, na família dele reencarnaram 200 espíritos músicos. Então, se Deus quiser, tudo isso vai passar, Ademar. Nós vamos vibrar ao final para que ela tenha alcance uma calma, né? Porque essa coisa de hipertensão é complicado mesmo, né? Mas vejamos aqui, a educação, a convivência vai nos trazer, porque a criança o que diz a psicologia, vamos dizer assim, mais simples. O pai é o herói, a mãe é a heroína. A criança não sabe, por exemplo, descascar uma laranja, uma mexerica. Não vou nem colocar laranja, que é mais difícil, porque tem que usar faca. Uma mexerica. O que ela faz? Ela vai lá e pede para o pai. Pai, dá o começo. Aí o pai abre um pedaço da casca, ela tira o resto, né? Então, que bom, né, Valdemar? É muito bom conviver com músicos, né? No futuro bem breve, rapidinho, ela vai tomar conta da mexerica, vai descascar por conta, né? Provavelmente ela vai, nesse sentido, ela vai fazer aquilo que ela aprendeu. O pai demonstrou para ela, ó filho, faz assim. Isso é aprendizado, não é herança, né? Então, a convivência, a educação, os hábitos, a disciplina vão modelar essas personalidades. Isso não é herança, é modelagem. Então, até porque a criança, ela mesma transforma o pai e a mãe em heróis. Porque tudo que ela não sabe, os pais sabem. Só que lá na frente, né, quando ela tiver com seus 12, 15 anos, já frequentou o primeiro grau, ela pode perceber que os pais não têm muito conhecimento. E isso não é depreciativo. Mas ela vai perceber que aquele heroísmo era só na infância. Porque ela lidava com coisas que desconhecia. Eu tenho um ex-vizinho, né? Eu morava lá no bairro da Vila Industrial, um senhor Luiz, e a gente conversava muito. E ele dizia assim para mim, Ademar, eu adoro quando meus filhos me ensinam coisas. E eu pensei, falei, caramba, a humildade. Porque geralmente pais não admitem que os filhos saibam mais que eles. Mas quando admite, só tem a ganhar, né? Então, há uma troca de conhecimento. Principalmente se o pai perceber, né? Por exemplo,
O meu pai nasceu em 1910. Eu nasci em 1950, 40 anos depois. Então, são tempos diferentes. Coisas mudam nas escolas, na sociedade, na imprensa, na cultura. Então, é preciso entender essas coisas todas para não ficar acreditando a hereditariedade psicológica, principalmente, aqueles momentos que uma criança espontaneamente fala, caramba, está fazendo igual o pai. Mas o que nós vimos aqui? A convivência e a educação. Né? Que bom, hein, Valdemar? Que você também é músico, né? Da mesma forma, veja bem aqui, homens incultos e viciosos não reproduzem vidas caóticas semelhantes. E nós conhecemos famílias cujos pais se perderam em vícios e o filho ou a filha não. Sabe? Recentemente, eu vou até dar um exemplo para vocês, que eu vi essa conversa partindo dele mesmo. O filho do Arlindo Cruz, ele falou, eu sabia que meu pai usava drogas. E ele odeia drogas. Por que ele odeia? Porque a droga matou o pai dele. Então, está vivendo no meio onde tudo é possível, onde há um grau de permissividade muito alto, e se segura, sabe? Porque já aprendeu em outras vidas o equilíbrio, a harmonia, o gostar de si mesmo, o se respeitar, né? Então, muito obrigado, Valdemar. Você está aprendendo com o Manuel Filomeno de Miranda, viu? O Arlindinho falou, caramba, eu não quero isso para mim. Isso vai me dar problemas, né? Então, é por isso que o outro exemplo é o outro lado do espelho. Homens incultos, viciosos, não reproduzem vidas caóticas iguais a deles, exceto quando degenerescências físicas impõem limitações e distúrbios de variada ordem. Fora essas situações, a criança vai nascer normal, vai viver normal. Não tem que acompanhar, como é que se diz, a conduta do pai ou da mãe, né? Eu me lembro uma vez, eu trabalhei em Guarulhos e conversando com o pessoal dos recursos humanos, né? Eu citei meu irmão que era deficiente físico, que já está no mundo espiritual. E aí uma pessoa, secretária, aí você imagina que tem uma formação e tal, me faz uma pergunta que eu falei, caramba. Falei, mas Estela, não é bem assim. Eu nunca mais esqueci o nome dela por causa disso. Ela perguntou se os filhos do meu irmão, que era deficiente visual, se eles nasciam cegos também. Não é possível isso, né? Já pensou? Nós teríamos no mundo uma quantidade imensa de pessoas com deficiência visual, né? Se essa fosse a condição, né? Entende? E eu fiquei pensando, falei, Jesus amado, como é que uma pessoa pensa desse jeito, né? Mas é o medo. O medo, por exemplo, de casar com um deficiente visual e vai manter relação sexual e vai engravidar. E aí, será que essa criança vem deficiente? Será que não vem? Aí dá um medo até, um medo psicológico disso, né?
Mas, como a gente vê aqui, a herança psicológica não existe. E em determinados casos também a herança física não acontece. Uma criança não tem que herdar a cegueira do pai ou da mãe. De maneira nenhuma, né? Mesmo, olha aqui, que o nosso irmão coloca aqui, mesmo nos casos que se podem arrolar como decorrência da hereditariedade psicológica e moral, devemos levar em conta os fatores anteriores ao renascimento físico do ser. Então, por isso que Joana de Ângeles nos disse que se nós quisermos julgar alguém, nós temos que conhecer todas as vidas dessa pessoa, o que é impossível para nós. A vida atual já é difícil, né? Porque quando adolescente a gente namora uma menina e vai e casa. Mas o período dela de vida, desde o nascimento até o momento que começa a namorar com a gente desconhece. Então, não podemos julgar de maneira nenhuma. Porque tanto pode ter uma base nesse período, desde o nascimento até a adolescência, como essa base pode estar destruída. Então, o que é que nós temos que fazer? Procurar o Espiritismo. Ele vai nos mostrar, né, como nos diz Manuel Filomeno de Miranda, o espírito é o engenheiro da maquinaria fisiopsíquica de que se vai utilizar na jornada humana. Então, cadê a hereditariedade? Eu posso interferir na formação do meu corpo quando eu estou entrando em processo de reencarnação. Agora, nessa interferência, entra também direitos ou não direitos. É onde aquele que por exemplo, suicidou, tomou um veneno, coisa desse tipo, ele vai vir com essa consequência. Aí, o direito dele está limitado às consequências, à lei de causa e efeito, né? E se ele está, beleza, ele não suicidou, ele viveu bem e tal, né? Então seu corpo será sadio, extremamente sadio. Quando a gente vai analisar essas coisas, a doutrina espírita abre todas as luzes para a gente entender, né? Então, os processos da reencarnação se fazem mediante as leis de afinidade espiritual, por impositivos anteriores, o que resulta em identificações e choque nos clãs, onde se reencontram seres simpáticos ou adversários que o berço volta a reunir. É por isso que às vezes a gente fala, nossa, o Benedito, sabe, ele parece cópia exata do pai. Afinidade. A Ritinha, nossa senhora, até o jeito dela lavar a louça, dela brincar de boneca, quem conheceu a mãe na infância fala, nossa senhora, ô fulano, sua filha é você todinha. É a lei da afinidade que permite essas constatações. Em face dessa conjuntura, muitas heranças se fazem naturais, porque o clima vibratório impõe os condicionamentos e os programas indispensáveis na formação do corpo.
Então, a gente não parece com o papai ou com a mamãe, né? Nesse ou naquele quesito, não é apenas um privilégio da natureza, não é apenas uma dádiva da natureza. É como a gente vê aqui, o clima vibratório impõe condicionamentos e os programas indispensáveis da formação do corpo. Porque é nessa programação, é nesses condicionamentos em que os técnicos da reencarnação vão achar os vieses, como se diz, as condições de traduzir naquele corpo a sentença de saúde, de equilíbrio, de harmonia ou as cobranças da própria natureza. Né? Então, dá a impressão, quando a gente lê André Luiz, dá a impressão que os espíritos estão fazendo isso, fazendo aquilo. Não. Há todo um estudo feito para preparar aquele corpo. Não, eu já citei aqui uma vez uma médica, né, uma cientista, né, que, aliás, era um médico, era um cientista, né? Ele entendeu que tinha que reencarnar para continuar um trabalho que já estava fazendo, né? Aí ele pensou, bom, eu preciso de um corpo sadio e de viver num ambiente bastante intelectualizado, para mim alcançar maturidade cultural para continuar o meu trabalho. E aí ele até negociou com o casal que ia lhe oferecer as condições físicas para que eles doassem o neném. E procurou um casal de idosos, como se diz, amantes da cultura, para viver com eles. Só que a meio do caminho ele tem uma surpresa danada, que o corpo que ele imaginava que ia acontecer, veio um corpo feminino. Aí que decisão ele toma? Eu vou assim mesmo. Porque não é a masculinidade nem a feminilidade que nos impede de avançar. Pelo contrário, elas vão facilitar o avanço. Depende da nossa reação, do nosso modo de entender. Eu sou homem nessa reencarnação, se amanhã, por imposição da natureza ou por necessidades minhas, eu tiver que vir mulher, eu tenho que encarar com naturalidade. Senão, eu vou carregar o machismo para o mundo espiritual, né? E eu tenho que tomar muito cuidado com isso, né? E aí ele vem, só que ele tem que renegociar com um casal de idosos, que uma menina também ia preencher o lar de alegria e ajudá-los muito. Eles aceitam, ele reencarna, é doado para esse casal de velho, e lá pelos 30 anos de idade, essa cientista percebe que gosta de mulher. E aí? É homossexualismo? Não, não é. É a inversão de polaridade de um espírito acostumado com a masculinidade e que agora está na estrutura feminina. É natural que ele goste de mulher. Como ele tem toda uma estrutura de conhecimentos, de méritos, a própria natureza apresenta para ele amigos espíritas que explicaram para ele essa situação, pronto. Ele não, como se diz, não desviou do caminho. Sabe, não se interessou por um amor que não ia lhe trazer quase nada, né? Entendeu? E a maturidade do espírito
A maturidade psicológica, a maturidade emocional, sabe? Aqui na Terra, o machismo, como é que se diz? A feminilidade parecem ser alavancas de prisão. Não é. Por isso que nós temos dificuldades de entender o homossexual, de amar o homossexual. Porque nós julgamos as coisas a partir do corpo físico. E o corpo físico é canoa que atravessa o rio da vida para o outro lado. Chegou do outro lado, acabou. Entendemos? Então, vejamos bem aqui. No Espiritismo, a hereditariedade é entendida como um conjunto de leis, de leis físicas que transmitem o corpo físico dos pais aos filhos, mas não é o único fator determinante da existência. O fator primordial é o espírito, que escolhe-se e se adapta à influência material, moldando seu destino através da reencarnação e do livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio. Eu quero viver assim. Eu decido e vou viver assim. Sabe? Dessa maneira, daquele jeito, com aquele corpo, sabe? Eu preciso viver 60 anos. Eu quero chegar aos 60 anos lúcido. Mas só querer não adianta. É preciso viver de uma maneira lógica, saudável, para chegar a esses 60 anos com lucidez, né? Antigamente, eu me lembro, né, quando eu era criança ainda, pré-adolescente, né, as pessoas, aos 40 anos, já se sentiam idosos. Há um ditado que se tinha antigamente, nossa, fulano já está na hora de pegar no rosário, sabe? Esse tipo de coisa, que pegar no rosário para rezar, para desencarnar. Você sabe? Hoje, graças a Deus, muita coisa mudou, sabe? A cultura vem à frente, né? E nós conseguimos como que se libertar do condicionamento religioso, né? Que não liberta a nossa alma, né? Então, fica mais fácil de entender tudo o que acontece. Ainda, o único grande obstáculo que a gente tem é a morte, né? Chega na hora da morte, aí chora, desespera, né? Esquecido de que a criatura só saiu do corpo e, como diz Santo Agostinho, eu estou do outro lado da rua. Pode continuar conversando comigo do mesmo jeito que falava antes. Sabe? Então, isso é uma realidade espírita e espiritual. Nada mudou para a criatura que desencarnou. Desencarnou e virou santo? Não, não virou. Né? Então, o que importa para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, é tudo aquilo que envolve o espírito. O corpo é uma nave, é uma vestimenta. Mas, ao longo desses últimos 2 milênios que a gente viveu, nós fomos condicionados a achar que vida é só a vida do corpo. Aí parou, desanda tudo. Não desanda. O espírito continua vivo, sabe? Tanto que de vez em quando a gente ouve alguém dizer, nossa, fulano desencarnou e veio aqui em casa. Se ele está sereno, se ele está tranquilo,
É sinal que ele viveu bem, que ele entendeu a passagem e veio fazer uma visita. Em caso contrário, precisa de oração, precisa de entendimento, precisa de esclarecimento, né? Para entendermos nós que o que vale para nós é tudo aquilo que envolve o espírito, é tudo aquilo que traz consequências para o espírito. Então, nós vemos, né, pessoas deficientes que superam a própria deficiência para disputar Olimpíadas. O que essa pessoa está pensando? No seu valor enquanto alma, enquanto espírito. Ela vence a si mesma. E é grandioso. Eu fico encantado quando eu assisto o famoso futebol de 5, que são deficientes visuais, que apuram o ouvido para ouvir o guizo dentro da bola e saber em que direção que a bola está indo para ir tomar essa bola e chutar para o gol. A noção de espaço, a criatura é deficiente visual. Ele nem sempre vai ter, como se diz, aliás, ele sempre terá que saber se ele está do lado esquerdo, se ele está do lado direito, se ele está no meio da quadra, né? Para poder chutar ao gol. E eles sabem. Então, qual é a dificuldade para nós? Aprender tudo que é do espírito. Pronto. O corpo é uma ferramenta. Nós não vamos abandoná-lo? Não. Nem podemos. Nós temos que tratá-lo com o maior carinho, com o maior respeito, né? Mas o que vale para nós é a alma. E essa herança psicológica não existe. As parecenças psicológicas, emocionais, elas são fruto das afinidades, né? Entendeu? Por isso que a gente vai repetir aqui. No Espiritismo, a hereditariedade é entendida como um conjunto de leis físicas que transmite o corpo físico dos pais aos filhos. Mas não é o único fator dominante, determinante da existência. O fator primordial é o espírito, que escolhe e se adapta à influência material, moldando seu destino através da reencarnação e do livre-arbítrio. A genética fornece um molde para o corpo, mas é o espírito que, influenciado por suas experiências passadas e o ambiente, determina a manifestação das características físicas e espirituais em cada vida. É onde nós vemos pessoas com inteligência extremamente desenvolvida, com talentos extremamente desenvolvidos, né? Por causa dessas aquisições anteriores. E que chegam aqui e sabem como dosar isso. Então, nós temos que entender. Ontem, acho que foi ontem, eu vi uma carta do filho da Gal Costa, escreveu uma carta aberta para a mãe, agradecendo por ela ter sido mãe dele. Quando ela vai embora, ele deve estar em processo de maturação, de amadurecimento. Maturação para a fruta, né? Amadurecimento. Mas olha o que ela ensina para ele. Então, ele escreve uma carta agradecendo, entendendo pelo talento da mãe, né, por tudo que ela conquistou e que facilita a vida dele hoje. Olha, o caminho do espírito. Olha, como se diz?
Entre os dois não tem hereditariedade nenhuma, porque ele é adotado. Mas observa o grau de afinidade criada entre os dois. Amanhã, se eles decidirem vir juntos de novo, e na mesma linha genética, pronto, teremos um caso, né, de afinidade desenvolvida. Então, nós, acho que não temos mais tempo aqui, mas viu, Mauro, você está por aí fazendo pesquisa para fazer esse estudo aqui, eu achei coisas maravilhosas, né? Influência do espírito e do perispírito, moldagem do corpo. O espírito não é determinado pela hereditariedade, mas é influenciado por ela, que fornece o material para a formação do novo corpo, né? Porque também tem isso, muita gente acha que o filho parece tanto com o pai que deve ser filho espiritual do pai. Não. Ele é filho espiritual de Deus. Mas as andanças dessas criaturas ao longo do tempo devem guardar memória de muitas repetições. Daí a afinidade, né? Só para a gente gravar aqui, que nós estamos chegando no final, né? Nós estamos no 9 minutos, 8 minutos e meio. O papel do perispírito. O perispírito, envoltório semimaterial do espírito, possui plasticidade e influencia o processo de formação celular do corpo físico, sendo um elo entre o mundo espiritual e o mundo material. Então, o que a gente depreende disso? Que o espírito vai influenciar a formação desse corpo através do perispírito. E o que o espírito busca no perispírito? Tudo que ele guardou ao longo de outra encarnação, ao longo da vida no mundo espiritual, para aplicar nesse corpo. Então, se nós vivemos N vidas bem aproveitadas, teremos informações, teremos um acervo no perispírito que nos permitirá desenvolver esse ou aquele talento, essa ou aquela condição. Só que sem, como é que se diz? Sem caracterizar nenhuma herança psicológica, mas herança de nós mesmos. Nós vimos em outros estudos que o espírito é herdeiro de si mesmo. Sendo herdeiro de si mesmo, não é, como é que se diz? Ele não vai herdar aquilo que o pai já experimenta, aquilo que o pai tem de talento. Ele não herda. Que seria muito fácil, não? Você tem um pai inteligente, você herda a inteligência dele. Você tem um pai que é músico, você herda o talento musical do pai. Não, meu Deus do céu. Cada um de nós tem que fazer o seu caminho, o seu aprendizado. Que senão não vale, né, os méritos da jornada. Se fosse com essa facilidade aí, nossa Senhora, era uma beleza. Eu fico pensando, por exemplo, meu pai era mestre de obra. O meu irmão mais velho acompanhou os passos dele. O segundo foi para a metalúrgica. Eu também fui para a metalúrgica. O outro foi para a eletricidade. O outro foi trabalhar como motorista. Olha a diferença. Então, a gente não focou totalmente naquilo que o papai fazia. Até porque, para fazer com a perfeição que ele fazia, precisava batalhar muito, né? Então, gente, repetindo aqui o nosso título aqui, ó, não existe hereditariedade psicológica. Até porque esse estado psicológico, se existisse essa herança psicológica,
não seria apenas o lado positivo. Viria também aspectos da imperfeição do pai. E aí? Ia ficar mais difícil, né? Ia ficar mais complicada, né? Então, sim, a caminhada é única e para cada um, Valdemar, né? Ninguém vai evoluir, né? Na asa do outro. Tem um livro do André Luiz, eu não vou levar o título aqui, que fala muito sobre mediunidade, e o espírito orientador reuniu, sei lá, 200, 300 médiuns reencarnados para explicar determinadas coisas. Entre essas coisas ele disse: se você quer vir para nós, venha com a tua experiência, com o teu conhecimento. Não acredite que nós vamos distribuir conhecimento assim, sabe, gratuitamente. Porque cada um tem que desenvolver-se a si mesmo. Eu sempre me lembro que as pessoas antigamente falavam que os espíritos me ensinam. Não. Os espíritos não ensinam você. O espírito que ensinou você chama-se Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, Ernesto Bozano, entre outros. Como eu disse no começo, aqui no Brasil, José Herculano Pires. Hermínio Corrêa de Miranda, Deolindo Amorim. Então, são criaturas que estudaram o Espiritismo e fizeram obras maravilhosas. Né? Eu me lembro quando eu estudei, como é que se chama, filhote? Do Hermínio Corrêa de Miranda. Eu vou lembrar, na próxima eu falo para vocês que eu fiquei encantado. Eu li 2, 3 vezes esse livro e de vez em quando eu dando umas namoradas nele, falei, eu vou ler de novo. Né? Porque a necessidade do aprendizado, o mérito do aprendizado é de cada um. Sabe? Então, como é que se diz? Observa, por exemplo, Jesus Cristo e os... Não é esse não. É um outro. Vê assim, relação dos livros. Jesus Cristo e os apóstolos. A diferença de conhecimento, de experiência, é simplesmente gritante, um espírito perfeito convivendo entre espíritos imperfeitos. Né? E o Cristo não pegou ninguém no colo. Fala, vem comigo para aprender. Vem comigo para desenvolver. Vem comigo para crescer, para evoluir. E depois que Jesus desencarna, é que eles vão à luta, eles vão ao trabalho, eles vão fazer aquilo que haviam combinado, que era divulgar, disseminar, espalhar a boa nova. E aceitar as consequências que aqui na Terra iriam acontecer. Tanto que aconteceram. Pedro foi assassinado, pendurado na cruz de cabeça para baixo. Paulo foi assassinado à espada, do que a gente sabe, né? Então, o Iscariotes suicidou, infelizmente para ele, mas já ajustou essa situação, né? Mas não teve facilidades. Aí eu estou com o homem mais sábio da galáxia. E, né? A memória e o tempo ainda não está aqui ainda, filhote. Diálogo com as sombras.
minha filha pesquisou aqui, né? Esse diálogo com as sombras é simplesmente maravilhoso, né? Eu fiquei encantado com esse livro aí, né? Manda para mim, Pedro. Uhum. Agora, se Jesus, que tinha tudo, lembra a passagem na Pedra do Poço? Você me dá um copo de água e eu te dou a água viva. Que água viva era essa? Senão a luz do conhecimento. Aquela que sacia a nossa sede de crescimento, de evolução, né? Cada um de nós tem a sua missão, mas precisamos trabalhar por si mesmo, né? Então, eu agradeço a todos vocês por estar comigo aqui, agradeço a Jesus, a direção do Núcleo de Estudos Espíritas Caibá e Chútil, agradeço a Deus, agradeço a Jesus, agradeço a vida, ao tempo, né? E peço a Deus que me permita, ao longo da vida, aprender um pouquinho mais, né? Que é sempre bom, né? Então vamos, Valdemara, coloca de novo o nome da sua mãe aí, por favor, para a gente vibrar por ela. Estou aguardando o nome da mamãe aqui. Nós vamos entrar em vibração. Pelo nosso Brasil. Entrar em vibração para todos aqueles que estão no poder, que sejam envoltos em bálsamos espirituais que os façam refletir sobre a fraternidade, a solidariedade e o grande ensino de Jesus, amar ao próximo como a si mesmo. Vibrarmos por todos os nossos irmãos que estão nos hospitais, nas cadeias públicas, nas penitenciárias de extrema segurança, pelos nossos irmãos em situação de rua. Vibrarmos pela saúde, vibrarmos para o crescimento espiritual desse nosso povo, vibrarmos para todos os países africanos, vibrarmos pelo continente europeu, pela Rússia, por todos os países do mundo, América do Norte, América Central e América do Sul. Abrirmos o nosso coração em vibrações pela paz no mundo. Vibramos também pela nossa irmã Maria Benedita Viana Sintra, pedindo aos espíritos amigos que possam pacificá-la nesse momento. Recolher dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, fluidos, materializados, que permitam que o ectoplasma se transforme numa medicação. E assim, que todos que estiveram conosco, todos aqueles que pertencem, ou melhor, que trabalham com o grupo, porque assistir e ouvir também é um trabalho, que todos possam ser beneficiados por Deus, que as famílias de cada um
possam ser envolvidas na luz que emana de Jesus. E que numa oração possamos encerrar o nosso aprendizado da noite e possamos levar a fé, a esperança e o amor a cada uma das criaturas. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai. Perdoa-nos as nossas dívidas, em medidas iguais a que perdoamos as dívidas do próximo. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, porque teu é o reino, o poder e a glória por todo sempre. Assim, Jesus, agradecidos, nós damos por encerrado o nosso aprendizado dessa noite. Que assim seja.